Aqui, em nome da liderança do Novo na Câmara, receber todos vocês para esse ato importante do Partido Novo, hoje, aqui na Câmara dos Deputados e, posteriormente, no TSE. Eu estou aqui acompanhado de toda a bancada do Novo na Câmara, acompanhado do nosso pré-candidato à presidência da República, Felipe Dávila, presidente do partido, Eduardo Ribeiro. E se tem algo que reúne todos nós aqui, que nos fez entrar na política, foi a indignação. A indignação fez com que cada um de nós, que não tínhamos, na maioria, dado que o Marcel já era deputado estadual antes, na nossa maioria não tínhamos envolvimento com a política até as eleições de 2018 e resolvemos dar um passo adiante em busca da moralização do país. E um dos elementos que mais instiga essa nossa indignação é, sem dúvida nenhuma, o caminhão de dinheiro que esse país coloca para fazer campanha eleitoral, dinheiro de cada um dos nossos cidadãos brasileiros, através do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o famoso Fundão Eleitoral. E a nossa bancada, desde 2019, quando chegamos aqui na Câmara, temos atuado incansavelmente, cumprindo aquilo que o partido sempre pregou, para tentar barrar esse absurdo, extinguir o fundo eleitoral, que é a nossa meta, e, enquanto não chegamos nesse objetivo, minimizar o dano, reduzir o seu tamanho. É por isso que a nossa primeira ação no Congresso Nacional, assim que abriu o protocolo de projetos de lei quando chegamos aqui, no dia 4 de fevereiro de 2019, foi protocolar o projeto de lei de número 14 de 2019, buscando extinguir o fundo eleitoral. Ainda naquele ano, na votação da LDO, votamos contra o aumento que naquela época seria de 2 para 3,7 bilhões. Em 2020, nós atuamos na época da pandemia, no início da pandemia, quando foi votado o orçamento secreto, para que pudéssemos adicionar, orçamento secreto não, perdão, é orçamento de guerra, para que pudéssemos adicionar ao orçamento de combate à pandemia o dinheiro do fundo eleitoral e do fundo partidário, devolvendo ao Tesouro esse recurso. E fomos impedidos pelos mais partidos sequer de votar isso. No fim de 2019, nós atuamos através do trabalho de fiscalização do Novo para que o Ministério da Economia reconhecesse o erro que cometeu no envio da LOA e reduzisse o valor do fundo. Nessa ação, fomos bem-sucedidos. Depois, em 2021, atuamos outra vez para evitar o aumento do fundo eleitoral, tanto na esfera legislativa quanto na esfera judicial, a esses assombrosos 5 bilhões de reais que hoje são destinados e serão destinados, não na cota do Novo, mas dos outros partidos, para financiamento de campanhas. Então, é essa indignação em relação a inúmeros fatores na política brasileira, mas que o fundo eleitoral representa tão bem, tanto dinheiro nas mãos de tão poucos, aqueles donos do poder que tomam as decisões agindo em interesse próprio, em detrimento do restante da população. Esse fundo eleitoral representa tudo aquilo que nós queremos combater na política. E é por isso que, desde a nossa fundação e nas eleições passadas, nós temos buscado manter a nossa coerência de recusar esse recurso e devolver aos cofres públicos quando possível. E é isso que faremos agora, indo ao TSE, saindo da Câmara logo mais, para poder formalizar a devolução do recurso do fundão eleitoral aos nossos cofres públicos. E podem ter certeza que, enquanto a bancada do Novo estiver presente aqui na Câmara, e sei que seremos ainda maiores no ano que vem, essa sempre será a nossa luta de garantir que o dinheiro de cada cidadão brasileiro fique com ele e focado em resolver os problemas do país e não os problemas que os políticos têm por não conseguirem se conectar com a população e receber o apoio deles de outras formas. Passo a palavra agora para o Eduardo Ribeiro, presidente do Partido Novo, que também vai fazer um pronunciamento. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Chega a ser simbólico que o prazo final para devolver o fundo eleitoral coincida com o prazo para entregar a declaração do imposto de renda. Porque o fundo eleitoral nada mais é do que recursos públicos oriundos dos nossos impostos. E o Novo sempre defendeu que os nossos impostos, os recursos públicos, deveriam ser investidos para melhorar as políticas públicas de saúde, educação, de segurança e jamais financiar campanhas políticas. O Brasil já é, de longe, o país que mais gasta dinheiro público com campanhas eleitorais. E já foi provado por A mais B que o fundo eleitoral só serve para manter a mesma oligarquia no poder. Existem 3 certezas na vida.
a morte e os impostos e que o Congresso vai aumentar o fundo eleitoral. E a nossa bancada lutou desde o início, desde o começo, quando o fundo eleitoral teve a sua primeira proposta de aumento lá em 2020, para tentar barrar esse aumento, e nós vamos continuar lutando para extingui-lo. Então, assim como fizemos em 2018 e em 2020, estamos indo hoje no TSE para entregar o ofício, recusando, devolvendo o fundo eleitoral, a nossa cota de quase 90 milhões de reais, de volta para os cofres públicos. Se somarmos 2018, 2020 e agora 2022, nós já devolvemos para o Brasil quase 125 milhões de reais, dinheiro do pagador de impostos, que agora volta para o Tesouro Nacional para ser aplicado em políticas públicas. Muito obrigado. Passo agora a palavra para o nosso pré-candidato à presidência da República, Felipe Dávila. Boa tarde. Hoje é dia do Partido Novo dar exemplo de como o partido zela pelo dinheiro do brasileiro, do pagador de imposto, do seu dinheiro, do nosso dinheiro. O dinheiro público arrecadado por meio dos impostos tem de retornar para o cidadão para a melhoria da qualidade do serviço público, da educação, da saúde, da segurança, da moradia e também de desastres como está ocorrendo nesse momento em Pernambuco com as chuvas. Esse é o propósito de utilizar o dinheiro público arrecadado por meio dos impostos e não financiar campanha política de partidos que estão distantes da sociedade. E aí nós temos de olhar as evidências. Nós, do Partido Novo, gostamos de políticas públicas baseadas em dado e evidência. Se olharmos o histórico do fundo eleitoral, o dado e evidência mostra que o fundo eleitoral vem fazendo exatamente o oposto de quando ele foi criado. Ele foi criado primeiro para democratizar o acesso aos recursos públicos, para que pessoas que ganhassem pouco pudessem disputar a eleição de forma competitiva. Pois a história, os números mostram exatamente o oposto. Aqueles que têm renda declarada acima de R$1 milhão, que são candidatos, recebem, na verdade, 10 vezes mais daqueles que têm a menor renda declarada. Ou seja, estamos falando que a média dos candidatos que ganham mais de R$1 milhão, declarado no imposto de renda, recebem por volta de R$500 mil do fundo eleitoral. E aqueles com menor patrimônio estão recebendo R$50 mil. Portanto, essa disparidade não diminuiu, pelo contrário, o fundo eleitoral está aumentando essa disparidade, está fazendo com que se perpetue as oligarquias políticas no Brasil, ao invés de transformar num dinheiro que democratiza o acesso à representatividade. Segundo ponto importante, a falta de critério da utilização do dinheiro público. Hoje, praticamente os presidentes de partido têm o poder de dizer como este dinheiro vai ser usado no financiamento das campanhas. Isto mostra que tem muito mais interesse do presidente do partido do que interesse do eleitor. E terceiro, o partido político tem que estar conectado com as pessoas. E forma de estar conectado com as pessoas é conquistar, sim, o apoio para os seus candidatos, tanto no voto como apoio financeiro. Hoje, o Partido Novo é a prova de um partido que não utiliza o fundo eleitoral e conseguiu eleger uma bancada de 8 deputados federais, conseguiu eleger um governador do estado, Romeu Zema, em Minas Gerais, conseguiu eleger o prefeito de Joinville, Adriano Silva, e conseguiu eleger mais de 45 mandatários ao todo, entre vereadores, deputados estaduais e federais. Mostra que é possível, sim, fazer política com dignidade, respeitando o dinheiro do contribuinte, do pagador de imposto. O Brasil precisa de 2 exemplos. Aqueles que honram a política não só por meio de bonitos discursos, mas por meio da ação. E num ano que nós estamos sofrendo a maior recessão econômica da história, maior queda da renda dos brasileiros, recorde de desemprego, aumento da inflação, disparo dos preços, tanto do gás como da gasolina, o que nós precisamos é devolver o dinheiro para o Tesouro Nacional para que ele seja utilizado para essas pessoas que mais precisam e que estão mais sofrendo. Isto é exemplo e, portanto, hoje nós conclamamos todos os outros pré-candidatos a pressionarem os seus partidos a repetir o ato do Partido Novo, devolver o dinheiro público para o Tesouro Nacional para que esse dinheiro volte a beneficiar as pessoas.
É assim que o Novo, mais uma vez, dá um exemplo de respeito ao brasileiro, ao contribuinte. E é, mais uma vez, uma prova de que é possível sim vencer eleições de uma maneira justa e não dependendo de dinheiro público. Muito obrigado. Então, convidamos a todos aqui às 18 horas nos encontrarem na porta do TSE para que a gente possa fazer esse ato da formalização da devolução de quase 90 milhões de reais de dinheiro dos pagadores de impostos para os cofres públicos. Obrigado a todos e boa tarde.